Olá, bom dia com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, nosso Deus, esteja convosco. Hoje nós estamos aqui para tratarmos das coisas do Senhor, nosso Deus, com você. Em mais uma edição do nosso programa Eco Missionário, porque nós temos a missão de evangelizar. 11 horas e 7 minutos do dia 4 de maio de 2021, hoje segunda-feira. Nós estamos aqui louvando, agradecendo a presença de Deus nas nossas vidas. Estamos aqui para trazer a verdade de Deus para você. Lembrando que a nossa transmissão está sendo feita ao vivo, diretamente dos nossos estúdios, para 18 páginas e grupos do Facebook. E você querendo pode compartilhar para que mais pessoas consigam assistir a esse programa. São 11 horas e 8 minutos. 11 e 8. Vamos orar primeiramente. Vamos agradecer a Deus através da oração do Pai Nosso. E na sequência a gente volta aqui falando com você, né? E deixando a palavra de Deus aí a seu dispor. Amém? São 11 horas e 8 minutos. Feche os seus olhos para que possamos orar neste momento ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias, glórias, aleluias. 11 horas e 10 minutos. Se você crê, diga amém. Se você crê que Deus possa estar restaurando a sua vida que está toda atrapalhada, então diga amém. Se você crê no poder de Deus através da intercessão de Jesus na sua vida, diga amém. A nossa luta é uma luta constante, meus irmãos. Uma luta efetiva. Claro que a nossa luta final, a nossa luta prioritária não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, porque a nossa luta é real, é a luta espiritual. Daquilo que nós não vemos, mas muitas vezes podemos sentir. Então, meus irmãos, a própria palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 19 a 21, fala sobre as obras da carne. Você sabe quais são as obras da carne? Perdão. Sabe quais são as obras da carne? Toda imoralidade sexual, toda impureza, toda libertinagem, toda idolatria, toda feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, toda ira, egoísmo, todas as dissensões, facções, inveja, embriaguez, todas orgias e tantas outras coisas que existem uma similitude, que são parecidas com essas que eu aqui listei para os irmãos neste momento. Esses são os frutos de uma vida dominada pelo pecado. Amém? A carne, meus irmãos, representa a nossa natureza humana.
A nossa natureza, meus irmãos, que muitas vezes é manchada. E manchada pelo pecado. Todos nós sofremos com as tentações que vêm da nossa própria natureza humana. Porque nós somos seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. Porque todos nós pecamos, todos somos pecadores. Amém? Mas se todos somos pecadores, quem é salvo por Jesus? Aquele que crê, aqueles que se arrependem dos seus pecados, que seguem as orientações de Deus através da Bíblia. E aquele que é salvo por Jesus, porque sem Jesus não há salvação, meus irmãos. Até hoje eu estava vendo um vídeo antigo sobre o apresentador Silvio Santos, em que ele falava se ele acreditava em Deus ou não. Ele disse que acreditava em Deus, mas em momento algum de suas explanações, ele citou Jesus. Não se vai ao Pai senão através do Filho. Quem não aceita Jesus como seu único Deus, como seu único Salvador, não vai conhecer o reino de Deus, não vai ser salvo. Isso é bem claro na Bíblia. E quem é salvo por Jesus tem uma vida nova, tem uma vida dedicada a Deus e não ao pecado. Por mais que todos nós pequemos a todo instante, precisamos tentar diminuir esses pecados, precisamos moralmente crescer diante das coisas de Deus, através das coisas de Deus e diante do Pai. Todo cristão tem um chamado. E esse chamado é justamente para viver pelo Espírito Santo. Amém? Quem é salvo, meus irmãos, enfrenta uma luta muitas vezes surreal, porque é uma luta interna. E é uma luta que ainda é influenciada pelo pecado. Amém? Uma luta que depende muito da fé de cada um de nós. Uma luta que é influenciada pelo pecado mundano. E lutar contra a carne tem um significado. Lutar contra a carne significa, meus irmãos, lutar contra as tentações naturais da vida. E essa luta, ela acontece quando a gente começa a rejeitar o pecado. As obras da carne são apenas aquelas que você vê lá listadas na obra de Deus, na Bíblia. Lá em Gálatas 5, 19 a 21, você pode estar estudando aí um período breve sobre isso. E esses são apenas alguns exemplos do que acontece quando nós nos deixamos dominar pelo pecado. Eu falava no início sobre imoralidade sexual, né? Impureza e libertinagem. A contaminação do corpo pela falta de domínio próprio. Tem gente que acha que fazer sexo é sair por aí, né? Tendo N parceiros e parceiras de cama. Um grande pecado. A idolatria e a feitiçaria. É a rejeição a Deus que leva a essa abertura para o ódio, para a discórdia, para os ciúmes, para a ira, para o egoísmo, para aquilo que eu falei no início, dissensões, facções, a própria inveja que habita em determinados seres humanos, os relacionamentos com outras pessoas que acabam por serem contaminados, que muitas vezes são distorcidos através de fofocas, do diz que me disse.
a embriaguez, as orgias, porque tem gente que acha que viver a vida intensamente é viver na embriaguez, é viver na orgia. E acham que por acreditarem que existe um Deus que é sobrenatural e por pedirem perdão, podem continuar a pecar, se embriagando, cometendo e participando de orgias. A falta de moderação é que leva ao excesso, é que leva à humilhação. Se você não tem moderação na sua vida, você faz tudo de forma muito leviana e você não tem limites. Você não consegue impor esses limites. Um exemplo aí é a questão da embriaguez. Meus irmãos, existem muitas outras obras da carne que são erradas. Talvez não seja nem essa a palavra certa, mas sim são repugnantes. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não tem lugar no céu. Amém? Agora tem um detalhe. Poxa, você pratica orgia, você bebe em excesso, você faz tudo que desagrada a Deus. Só que tem um detalhe. Se você se converter, Deus muda a sua natureza pecadora. Deus, através do Espírito Santo, vai fazer o que? Ele vai purificar você dos seus pecados. Está lá em Romanos 8:9. Aí você vai se ver em uma outra roupagem, uma nova criatura. Você vai ter uma vida renovada. Aliás, nova. Uma vida nova. E essa vida que você vai ter inovada, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se você crê, diga amém. Você conhece alguém que está atolado ou atolada no pecado? Então diz isso para ela, para ele. Você que é crente, você que é cristão, você que é temente a Deus, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Deus. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Diz assim: Espírito Santo, habita em mim. Eu preciso de você na minha vida. Eu preciso me encher de ti, Espírito Santo de Deus, para que você seja o meu norte, para que você me oriente, para que você me faça a cada dia mais e mais temente e servo a Deus. Aleluias. Você que é cristão precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Deixa ele entrar na sua vida, centra ele no seu interior e começa a buscar as coisas de Deus, porque tem muitos cristãos que acabam se estagnando, porque às vezes tem, infelizmente, alguns dissabores na própria igreja que frequenta. Ele acha que porque ele não consegue mais ir naquela igreja, ele tem que deixar Deus de lado. Não é assim não, meus irmãos. O seu corpo é o templo sagrado de Deus. É bom ir para a igreja, tem que congregar. É importante estar na igreja. Tem que participar da Santa Ceia, renovar aquela aliança com Deus.
Mas você não pode se afastar de Deus quando você não consegue mais ficar naquela igreja, naquela denominação. Às vezes é um processo que você tem que passar em um deserto. Deus está vendo o seu sofrimento, está vendo por que você não quer mais estar lá. Às vezes a igreja não prega da forma verdadeira a palavra de Deus, se omite. Tem todo um processo, tem toda uma situação envolvida em circunstâncias assim, Deus entende. Quando a gente se submete ao Espírito Santo de Deus, Ele nos transforma por inteiro. E Deus não é Deus de pouco, meus irmãos. Deus é Deus de muito. Deus não faz nada pela metade. Faz tudo no tempo certo. E faz tudo de forma completa e duradoura. Deus é quem nos fortalece. E muitas vezes esse fortalecimento é para que nós vençamos a tentação. É para que nós enfrentemos e vençamos os nossos pecados. Meus irmãos, nós não devemos lutar sozinhos. Mas nós precisamos e temos que tomar uma atitude imprescindível e muito importante. Nós precisamos escolher sempre as coisas de Deus, não da carne. Sempre as coisas do Senhor. Amados, em Jesus, você pode resistir à tentação e você pode vencer os desejos da sua carne. Tem gente que diz, não consigo, é mais forte. Jesus venceu, né? E nós podemos também, ainda vamos errar, isso é notório. Nós somos seres humanos, passíveis de erros, só que a gente não pode insistir nos erros. Ainda vamos errar muito nessa vida. Mas saiba você que Deus nos dá graça para continuar. E continuar firmes nessa luta contra as obras da carne. Porque, repito, a nossa luta maior não é contra o sangue e contra a carne, mas contra as potestades e principados. Nós temos uma promessa maravilhosa. Aleluia. Uma promessa que um dia, lá no céu, nós vamos ser completamente livres do poder da carne. Completamente livres de qualquer pecado que exista hoje neste mundo. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, eu acho que está na hora. Se você já teve e está seguindo os preceitos de Deus, é importante que você continue, ainda que haja momentos que você enfraqueça na fé, que você ache que a prioridade não é a sua salvação, e sim o que se vive nesse mundo. Um mundo cheio de grandes extremos. Amém? Glórias a Deus. A todos que crerem, digam amém. Aos que têm ouvidos para ouvir, que ouçam as verdades sobre Deus. Porque Ele usa um louco, um sábio, um jumento para falar com um profeta. Ele usa quem Ele quer para falar com você. Agora, depende do seu livre-arbítrio de querer assumir esse compromisso com Deus, entender o que Ele quer de você ou não. Porque o que Deus quer de você, Ele quer de mim, de todos nós. Ele quer a salvação das nossas almas para a eternidade.
muitas pessoas não dão valor a isso, porque elas vivem o agora, né? Muitas pessoas dizem assim que nada, quando eu morrer, vai acabar tudo, então eu vou aproveitar. Outras pessoas dizem que nada, quando eu morrer, eu vou lá e depois eu volto aí em um outro corpo, em uma outra família, para viver uma nova vida, para resgatar os meus erros, para poder crescer moralmente e espiritualmente, até que eu alcance um estágio que eu não poderei mais voltar aqui na Terra. Cada um tem um pensamento firmado em relação a isso. Mas nunca, nada ou ninguém conseguirá mudar a verdade que existe dentro deste livro sagrado que se chama Bíblia. Então você ainda tem a oportunidade de entender que Deus quer a sua salvação, mediante a sua obediência e mediante a você crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o seu único Salvador. Porque tem gente que acredita em Deus, mas não acredita que Jesus é Filho de Deus. Os próprios judeus. Eles creem em Deus, mas estão esperando a volta de Jesus. E olha que Jesus está para voltar na sua segunda vez, hein? Meus irmãos. Aquele que crê no que está escrito nesta Bíblia sagrada. Reflita sobre isso. E fale para alguém que Deus o ama e quer a sua salvação e que ele tem que se libertar dos pecados. Tem que se libertar, enfim, das situações mundanas que o escravizam a cada dia e o faz se afastar de Deus. São 11h29. Vamos à oração final, terminando o nosso programa de hoje. Claro, servir a Deus pecando é muito fácil, né? Tem milhões de pessoas pelo mundo que servem a Deus e são pecadoras, né? Elas vão para a igreja, choram, dão testemunho, depois dali para fora fazem tudo que contraria a Deus, né? Olha, meus irmãos, existem países do mundo que estão se afogando em uma areia movediça. A Espanha, por exemplo, a Espanha infelizmente se tornou um país satânico. Lá poucas são as pessoas que realmente levam a sério as coisas de Deus. O Brasil não pode ir por esse caminho, não. Se o Brasil for por esse caminho, como é na Espanha, como é na Alemanha, como é na Suíça, aí, meus irmãos, aí não vai ter jeito. Salve-se enquanto há tempo. 11h31. Vamos orar. Vamos orar finalmente para que nós possamos alcançar os nossos objetivos de hoje, que é municiar você da palavra de Deus, evangelizar você e pedir ao Senhor que abençoe a sua vida e a vida dos seus. Amém? Vamos orar por você, vamos orar por sua família. Porque o mal, meus irmãos, tem alcançado muitas vidas, muitas casas, muitas famílias. Mas nós vamos convidar Jesus neste momento. Aleluias. Para que Ele, o Santo Jesus, possa entrar dentro da sua casa, da minha, das nossas casas. A sua casa é uma das casas que Jesus vai entrar a partir de agora. Aleluias. Chegou esse momento de oração,
Chegou esse momento de falarmos com Deus. Chegou o momento de nós orarmos para o Senhor nosso Deus e buscarmos a vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Deus maravilhoso e eterno Pai. Altíssimo e soberano Deus, Deus do poder, Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus vivo, aleluias. Aqui estamos, Deus de bondade, Deus eterno, Deus de tudo, Deus de toda a majestade, Senhor. Nós estamos aqui em Tua presença. Nos encontramos, meu Deus, neste momento, para pedir perdão dos nossos pecados, para pedir perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades. Meu Deus, te pedimos agora, Senhor, lava-nos completamente com teu sangue, Pai, e purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Deus. Purifica a nossa vaidade, Pai. Purifica, meu Deus, o nosso orgulho. Purifica, Senhor, abençoa essa pessoa que está do outro lado assistindo a esse programa, porque o Senhor escolheu ela neste momento. Porque o Senhor escolheu a essa pessoa para estar vendo-nos neste momento e ouvindo a Tua poderosa palavra. Abençoa esta pessoa que está clamando por Ti, aleluias. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo ar, pelo oxigênio que respiramos. Obrigado pelas bênçãos, pelas vitórias. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem operado em nossas vidas. Louvamos, Deus, neste momento, Pai, ao Senhor Deus maravilhoso, e apresentamos a Ti essa pessoa que está vendo o programa, e apresentamos ao Senhor os familiares desta pessoa, e apresentamos também a Ti, Senhor, a nossa família, Pai. Presente que o Senhor nos deu, aleluias. Se o inimigo tem investido contra a família, se o inimigo tem investido contra os casais, contra os filhos, contra os obreiros da casa de Deus, buscamos neste momento a Tua face, Senhor. Neste momento, Pai. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus de maravilhas. Só o Senhor é Deus de sinais. Só o Senhor é Deus do sobrenatural. Aleluias. É o Senhor quem é o Deus dos mistérios, Deus das coisas mais profundas. E é por isso que nós entregamos neste momento as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos, meu Pai, tudo nas Suas mãos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a sermos boas pessoas. Meu Deus, olha por nós com o Teu poder, olha para nós com a Tua graça, Pai, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, oh aleluias. Olha para nós, meu Deus, com o Teu olhar de compaixão, que neste momento o Senhor venha operar na vida dessa pessoa que está assistindo o nosso programa, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é Deus de sinais, de prodígios, o Senhor é Deus de maravilhas, Deus do sobrenatural, o Senhor é Deus de coisas profundas, aleluias. O Senhor é Deus de coisas grandes, por isso, meu Deus, aleluias, coloque as Tuas mãos para restaurar a união dessa família, Senhor, que está em contenda. Restaura, meu Deus, o casamento. Restaura, Pai querido, a vida espiritual dessa pessoa.
a vida conjugal dessa pessoa, a vida sentimental desse casal que está neste momento orando. Essa pessoa que está buscando agora a tua presença, Senhor, tenha misericórdia, porque é muita luta que essa irmã tem passado, é muita luta que ela tem travado, é muita luta que esse irmão tem passado. Estão clamando ao Senhor por vitória, por livramento, por saúde, por proteção. Senhor, tem misericórdia, Pai querido. Agora atende, Senhor, atende com a tua compaixão neste momento, meu Deus. Repreenda, Senhor, todo espírito de briga, de contenda, aleluias. Está repreendido em nome de Jesus neste momento. Toda ineficiência familiar, toda contenda que exista nestas famílias, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Visita, meu Deus, os hospitais, porque o Senhor é a cura. Porque o Senhor, meu Deus, é a saúde que esse povo precisa. Nós clamamos providências na saúde em nome de Jesus. A todos quantos crerem nesta oração, que digam em nome de Jesus, eu creio poderosamente. Amém. Aleluias. Glórias, 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 aleluias. Assim seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas e que a proteção do Senhor esteja presente na sua casa, na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. A todos muito obrigado. 11h39 do dia 4 de maio de 2021. Deixa eu ver se tem alguém para a gente mandar um bom dia com Jesus. A Denise Pestana, bom dia com Jesus. Denise Pestana, que reside em Santa Bárbara do Oeste. Ela que acompanha o nosso programa. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui para a gente mandar um bom dia com Jesus. O João Paulo, bom dia com Jesus, que Deus abençoe a sua família. Bom dia com Jesus, Mariana Santos. Tatiane, bom dia com o Senhor Jesus, aleluias. Bom dia com o Senhor Jesus, Maria. Bom dia com o Senhor Jesus, Rony, Nivaldo. Bom dia com o Senhor Jesus para você que foi escolhido hoje para assistir o nosso programa. O que a gente costuma dizer, e é verdade, Deus escolhe quem assiste o nosso programa, porque aqui a gente não está esperando quantidade, mas qualidade. Se a gente conseguir que uma pessoa se converta ao Senhor Jesus, é uma vitória muito grande para o céu. Vocês não têm noção, talvez, disso. Uma única pessoa que aceite a Jesus como seu único suficiente Deus e Salvador. Uma única pessoa que aceite e que se converta, além de ser salva, aleluias, ela está sendo a responsável por uma grande festa no céu, em nome de Jesus. 11h41. E a gente termina aqui o nosso programa de hoje, trazendo para os irmãos um louvor, o hino da harpa, mais um hino, e a gente fica feliz em saber, em ter a certeza que todos os hinos da harpa de Davi, quando a gente coloca aqui, a gente não é bloqueado pela rede social. Diferentemente quando a gente coloca qualquer um outro louvor gospel e a gente é bloqueado por conta de direitos autorais, por conta da ganância do ser humano em ser detentor de muito dinheiro. Ah, mas eles sobrevivem disso. Não necessariamente. O que Deus dá de graça, você tem que reverter de graça. Então, as gravadoras e esses artistas da música gospel deveriam entender isso e abrir mão, pelo menos, quando se refere a programas que pregam a palavra de Deus. E eles não fazem exceção alguma.
Eles simplesmente querem os direitos autorais. Então nós oramos ao Senhor e o Senhor nos despertou para os hinos da harpa de Davi. São hinos profundos, verdadeiros, são hinos abençoados, louvores santíssimos que nós colocamos aqui e não somos bloqueados por isso, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Hino 287 da harpa cristã, que a presença de Deus se manifeste na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor esteja convosco. Eco Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações.